Bem-vindo. O Jefferson, que não hesitou em atender o nosso convite, né? Ele falou que viria aqui à Europa, nós já falamos, não, vem para cá. Se tiver um tempinho livre, eu sei que você vai voltar aqui, mas em julho, né? Mas vai vir também com o Rubem, que também já é da casa, né? Então, muito obrigado pela sua presença, Jefferson. Bom, saúdo a todos, então, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Bom, uma alegria voltar aqui, agradeço pelas palavras gentis do Tiago, pela recepção da igreja. É um prazer estar com vocês aqui novamente. Eu sei que estão em uma atividade, né, com os desbravadores, até conversávamos com o Tiago, na tentativa de ver alguma alternativa, né, para que as duas programações não convergissem na mesma data, mas a nossa razão principal de voltarmos à Europa já nesse ano é darmos continuidade no projeto do Grande Conflito, da série. Eu não sei quantos conseguiram assistir, acompanhar daqui. Eu sei que o Tiago com a família, a Gabi também com o Rodrigo acompanharam, não sei quantos mais assistiram. Gostaram? Sim? Que bom, graças a Deus. E a gente voltou então para gravar a segunda e a terceira temporada agora nesse ano. Saindo daqui, na quinta-feira a gente já viaja e nós vamos, nesse ano, o plano é passarmos por 12 países em um mês e algumas dezenas de cidades aí. Não faremos as viagens de avião, a maioria serão de carro, então esse ano ainda vai ser mais desafiador. A gente já pede aí de antemão para que orem por nós, para que Deus nos proteja, nos conduza, nos dê saúde, para tocar esse projeto até o final. Então, por isso, realmente, nós não tínhamos mais flexibilidade. Aí, voltando dessa viagem, eu tenho um compromisso já numa igreja em Lisboa, e aí retornamos ao Brasil, para que em agosto, já no comecinho do mês, nós vamos para os Estados Unidos para dar continuidade nas gravações da terceira temporada, que grande parte acontecerá lá nos Estados Unidos, né? Então, enfim, nosso ano já está bem corrido. Mas estamos aí e esperamos que... Eu sei que vocês já vêm de uma maratona de pregações também, né? Eu acompanhei um pouquinho da Maísa aqui, pastor Manolo também, que é um amigo virtual e talvez eu conheça aqui, né? Domingo acho que ele chega por aí, estaremos juntos. E agora estamos aqui com a responsabilidade de prosseguir, eu tenho certeza que com a Maísa foi uma benção. Pastor Manolo também, uma bênção de Deus, e eu oro para que o Senhor me use para dar continuidade aí nessas mensagens poderosas aqui no púlpito da igreja de vocês. Bom, amigos, então, sem mais delongas, o nosso tema de hoje se chama A Última Hora. E antes de nós abrirmos a palavra do Senhor, eu gostaria de convidá-los mais uma vez para fechar os olhos como estão, e nós vamos orar. Oremos então. Bondoso Deus e querido Pai, nós te louvamos pelo privilégio de estarmos aqui na casa do Senhor, depois de mais uma semana de atividades, de tarefas, talvez alguns de nós atribulados e preocupados com circunstâncias que fazem parte da nossa vida, mas nós queremos ter um sábado de paz. Queremos pedir que o Senhor acalme os nossos corações, tranquilize a nossa mente e permita que agora estejamos completamente voltados para a pregação da palavra do Senhor. Nós não viemos aqui para um espetáculo, nós não estamos neste lugar em busca de uma grande apresentação, nós estamos aqui porque temos fome, não de pão, e sede, mas não de água, mas de sermos alimentados e saciados pela palavra do Senhor. Por isso eu quero entregar esse púlpito e a minha vida em tuas mãos e pedir ao Senhor que tudo aquilo que o Senhor já tem feito nessa igreja e no púlpito dessa igreja, que a minha vida apenas seja uma extensão das bênçãos que eles têm vivido aqui nas últimas semanas. Me dê o teu Espírito Santo, Pai. Os teus filhos não vieram aqui para me assistir, eles vieram aqui para ouvir a tua palavra. E é por isso que eu peço que eu, aqui no púlpito dessa igreja, seja diminuído para que Jesus cresça e a tua igreja seja fortalecida em nome de Jesus. Essa é a minha e a nossa oração,
por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, Pai. Abra então a sua Bíblia no livro de Romanos, o capítulo 13. Romanos, capítulo 13. Nós vamos fazer a leitura dos versos 11 até o 14. Romanos, capítulo 13, começamos no versículo 11, onde diz assim: E digo isto a vocês que conhecem o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Apenas até aí. Uma curiosidade bastante interessante sobre o texto que nós acabamos de ler é que o Espírito Santo usou exatamente esta passagem para a conversão de um dos nomes mais importantes da história da teologia do cristianismo. Eu me refiro a Agostinho de Hipona, mais conhecido pelos cristãos como Santo Agostinho. Agostinho, para quem não sabe quem é, ele é chamado de pai da igreja cristã e viveu no 4º século da história do cristianismo. Esse homem tem uma importância grandiosa para a história da igreja. Aliás, para aquilo que se tornou a Igreja Católica, seguramente foi Agostinho de Hipona o grande responsável por sistematizar a filosofia e também a teologia do cristianismo que fundamentou a visão da Igreja Católica Apostólica Romana. Agostinho era filho de uma mulher cujo nome era Mônica, uma mulher devota, uma mulher bastante piedosa e consagrada a Deus. Porém, como muitos pais e muitas famílias vivem esse dilema, o seu filho, o filho de Mônica, Agostinho, não seguiu os caminhos da sua mãe. Ou seja, ele não queria saber de Deus. Ele não aceitava as mensagens que ele ouvia e que a sua mãe procurava viver. E como um jovem naquela época, Agostinho perambulou pelas mais diversas correntes filosóficas que circundavam o mundo até então. Ele virou um grande amante do platonismo grego, inclusive, que predominava naquela época. Agostinho gostava de beber. Agostinho era um homem tão boêmio e tão devasso que em algumas casas de prostituição da sua época, ele era reconhecido por prostitutas até por apelidos. E durante muitos e muitos anos ele viveu exatamente dessa maneira. Até que, certa vez, em Milão, ele descobriu os sermões de um homem muito famoso também na história do cristianismo, um grande orador, um homem que era hábil no uso das palavras ao assumir o púlpito de maneira especial, que era Ambrósio, o bispo da igreja de Milão. E quando Agostinho ouviu Ambrósio pregar, ele ficou impressionado, encantado. Na época dele, as pessoas tinham esse costume de ir, às vezes, a uma igreja, não exatamente por necessidade de Deus, mas porque eles gostavam da oratória dos pregadores. Eles iam atrás de homens que tinham uma linguagem rebuscada, erudita, e assim Agostinho foi até a igreja de Ambrósio. E ele gostava de ouvir a mensagem, porém o seu coração não se rendia
ao Senhor Jesus Cristo. Certa vez, também em Milão, na casa de um amigo, Agostinho, angustiado, porque ele já estava cansado de buscar satisfazer no seu coração um anseio que ele tinha, mas nada era capaz de satisfazer, e ele resolveu ir para um jardim que ficava na casa do seu amigo, e enquanto ele estava ali olhando para o alto, angustiado, em lamentos profundos, tentando buscar essa satisfação profunda da sua alma, ele ouviu ao lado do jardim uma voz que gritava ao longe a seguinte frase: tolle leg, que em latim significa literalmente toma e lê. E de acordo com ele próprio, num dos clássicos que ele escreveu da história do cristianismo, que é o livro Confissões, diz que era a voz de uma criança, parecia a voz de uma criança. Só que Agostinho interpretou essa voz como sendo uma mensagem de Deus. E quando ele ouviu a frase toma e lê, ele lembrou que poucos minutos antes ele havia jogado do outro lado do jardim um manuscrito. E ele foi atrás desse manuscrito. Quando ele chegou lá, ele pegou o manuscrito, abriu, e sabe o que dizia o texto? Exatamente o texto de Romanos que nós acabamos de ler. A frase que mais chamou a atenção de Agostinho é a que está nos versículos 13 e 14 do texto, onde o Espírito Santo falou a este homem, dizendo assim: andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias. Imagine Agostinho devasso, imoral, beberrão, e essa mensagem vai ao seu coração, não em orgias, em bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Quando ele terminou de ler esse texto, o Espírito do Senhor invadiu a vida desse homem de maneira tão poderosa e profunda que a partir daquele dia Agostinho abandonou a sua vida de prostituição e imoralidade e se tornou um dos nomes mais importantes da história do cristianismo, por causa de um texto que o Espírito Santo aprofundou na vida desse homem. Bom, nós não vamos analisar aqui hoje os versículos específicos que tocaram no coração de Agostinho, mas todo o nosso sermão praticamente estará dirigido ao texto que nós encontramos no versículo 11, tá? Do verso ou da passagem que nós acabamos de ler. E eu queria convidá-los para voltar. A gente vai pegando tópicos do texto e vamos aprofundar um pouquinho aqui. O versículo 11 de Romanos, ou melhor, versículo 11 de Romanos capítulo 13, começa com a seguinte sentença: e digo isto a vocês, ou como está aqui na minha versão, a vós outros. Primeiro detalhe que a gente precisa concluir aqui: tudo o que nós vamos ler a partir de agora não foi escrito para os mundanos. Paulo, quando escreveu o capítulo 13, de maneira especial aqui de Romanos, ele não escreveu para chamar a atenção dos incrédulos, dos ímpios, daqueles que vivem uma vida de pecado inveterada e de rebelião contra Deus. Não. Quando Paulo diz aqui, e digo isto a vós outros ou a vocês, Paulo estava se dirigindo à igreja que se reunia em Roma. Então, o que Paulo vai declarar aqui foi escrito para a igreja. É como se nós tomássemos a passagem e, trazendo para os nossos dias, Paulo estivesse dizendo assim: olha, eu digo isso a vocês, cristãos adventistas do sétimo dia, que se reúnem na igreja adventista de Bruxelas.
É a vocês que eu me dirijo agora. Me permitam aqui nesse momento, em nome do Senhor Jesus, tomar o lugar do apóstolo Paulo e redirecionar essa passagem a vocês. Então eu vim do Brasil e estou aqui em nome de Jesus, dirigindo não uma mensagem a incrédulos, a mundanos, mas àqueles que se batizaram, que comem do mesmo pão, que bebem do mesmo suco de uva, que são guardadores do sábado, que são fiéis nos dízimos e nas ofertas, que dizem que acreditam em Cristo como Senhor da vida de vocês. Então essa mensagem é dirigida à igreja, de maneira, eu não diria nem especial, mas específica e exclusiva. Tudo bem, mas agora eu olharia para o apóstolo Paulo e perguntaria: Paulo, mas digo isto o quê? Porque quando nós analisamos o texto no português, subentende-se que antes Paulo estava ou já havia relatado algo. Já que ele começa o versículo 11 do capítulo 13 dizendo: e digo isto a vocês, igreja. Isto o quê? Não dá tempo da gente analisar tudo. Mas se nós voltássemos todos os 10 capítulos, ou melhor, os 12 capítulos anteriores do livro de Romanos, nós veríamos ali que Paulo deu instruções fundamentais sobre como nós devemos viver num mundo imoral. Nós normalmente, quando olhamos para o passado, nós temos a tendência de olhar para o passado de maneira saudosista e até romântica. Normalmente nós dizemos que os nossos dias são piores. Falamos até alguns de nós: nossa, se o mundo continuar do jeito que está, Deus chegará um momento que terá que pedir perdão para Sodoma e Gomorra. Porque a nossa tendência é sempre olhar para a nossa geração como se essa geração fosse pior do que as anteriores. E eu digo para vocês que não. Não. É verdade que nós estamos numa rota onde eu diria que é quase que um trem descarrilhado rumo ao precipício, mas existem muitas das imoralidades, das atrocidades que vemos hoje, que foram realidade nos tempos do apóstolo Paulo. Inclusive da igreja de Roma. Se Deus me permitir em alguma outra ocasião, eu vou trazer para vocês aqui uma mensagem baseada em Romanos capítulo 1, onde Paulo fala sobre a situação ética e moral do mundo romano daquela época. Falando da prática homossexual, falando de bestialidades que já havia naquela época, prática de incesto, imoralidades, enfim, o mundo romano era um mundo terrível. E a igreja estava no centro do mundo romano. E tudo o que Paulo escreveu até o capítulo 12 foi para instruir a igreja sobre como viver em meio a um mundo em caos. Paulo, por exemplo, em um capítulo antes, que é o capítulo 12, ele disse: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele ainda vai mais além ao dizer: e não vos conformeis com este século, esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, é como se ele estivesse afirmando assim: olha, tudo que eu já escrevi para vocês, sobre obedecer às autoridades, sobre não se envergonharem do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, sobre não se conformarem, ainda que no mundo romano fosse normal, homem com homem, mulher com mulher, não se conformem com isso. Transformem a mente de vocês, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, do capítulo 1 até o 12 de Romanos, Paulo se preocupou em ensinar à igreja qual deveria ser o nosso estilo de vida em meio a um mundo caótico, imoral, injusto, mau e etc.
Agora, a partir do capítulo 13, ele vai pegar tudo o que ele já falou e disse assim: olha, igreja, vocês que creem em Jesus, que congregam na igreja adventista de Bruxelas, tudo isso eu digo a vocês, e o texto continua. Voltemos ao versículo 11, da passagem que estamos analisando, onde Paulo continua agora dizendo assim: e digo isto a vós outros que conheceis o que, igreja? O tempo. E agora nós temos uma nova lição aqui. E a lição que eu quero que você guarde bem aí no seu coração é a seguinte: conhecer o tempo que vive para um cristão não é uma possibilidade, mas é um dever. Um dever. Agora, esse tempo que Paulo está falando aqui não é um tempo qualquer. Não é aquele tempo do qual Salomão, grande pensador Salomão, discorreu, por exemplo, no livro de Eclesiastes. Que é aquele tempo que nós conseguimos contabilizar, mensurar, estabelecer uma ordem cronológica, organizar. Não é deste tempo que Paulo está falando. Esse tempo é importante. Aliás, Ellen White chega a dizer no livro Parábolas de Jesus que o bom uso do tempo será o principal talento do qual Deus requererá o uso dos cristãos aqui na terra. Diz que de todos os talentos, o tempo é o maior, do qual um dia nós teremos que prestar contas a Deus. Mas não é deste que Paulo está falando aqui. Paulo está falando de um termo grego que é o kairon. E kairon significa literalmente tempo definido, fixo, ou uma época crítica. É como se Paulo estivesse dizendo assim: e digo isto a vocês, igreja, que conhecem o tempo do fim, que conhecem os últimos dias, ou ainda que conhecem a consumação dos séculos. É desse tempo que Paulo está falando. E curioso, me chama a atenção, porque uma premissa é muito clara aqui no texto, onde Paulo parte do pressuposto de que todo filho de Deus é um conhecedor do quê? Do tempo. Paulo nem se permite aqui duvidar de que um cristão de verdade desconheça o tempo que vive. Ele é claro ao dizer: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo. E lembre-se, Paulo está escrevendo para quem? Para a igreja. Então, na visão do apóstolo Paulo, igreja, filho de Deus, servo de Deus genuíno, é um conhecedor do quê? Do tempo que vive. Aliás, eu gosto muito da versão, aqui são duas que eu trouxe para vocês, desse mesmo texto, que é a Bíblia de Jerusalém, em primeiro lugar, uma versão católica. Essa passagem diz assim: tanto mais que sabeis em que tempo estamos vivendo. E tem uma outra, que é a versão que eu uso para os meus devocionais, a nova versão transformadora. O texto diz assim: tudo isso é ainda mais urgente para vocês, porque vocês sabem como é tarde. Veja que interessante. Então, Paulo está tomando tudo que está no livro de Romanos, e ele diz assim: olha, tudo isso que eu falei até o capítulo 12, é ainda mais urgente, porque vocês sabem como é tarde os dias que nós estamos vivendo. A minha pergunta aqui para a igreja de Bruxelas é a seguinte: nós conhecemos o tempo que vivemos? O verdadeiro servo de Deus é ou deveria ser um conhecedor do tempo. E meus irmãos, eu não sei vocês, mas eu ando assim espantado com os dias que nós estamos vivendo. Porque os tempos que vivemos são sombrios. Nós estamos vivendo, no mínimo, para usar um eufemismo, em tempos esquisitos, estranhos. Olha ao seu redor e veja Deus usando a natureza, a moral, as finanças e tudo o que Ele pode, como um arauto dos céus, para dizer aos meus e aos seus ouvidos: se prepare, porque em breve eu virei nas nuvens em poder e grande glória. Olha ao seu redor. Lá nos Estados Unidos, uma nação que foi
erguida sob a égide do cristianismo, do protestantismo de maneira especial. Não faz muito tempo eu vi um parlamentar na Câmara dos Deputados, lá no Capitólio dos Estados Unidos, dizendo: a vontade de Deus não interessa dentro desse Congresso. Os tempos que vivemos são estranhos. Leis, agora mesmo lá no Brasil, estão discutindo leis para favorecer e facilitar, cada vez mais flexibilizar a possibilidade de abortos, de assassinato de crianças, como eu costumo dizer de maneira bem clara. Lá no Brasil, vocês devem ter acompanhado aí há pouco tempo uma catástrofe recente que assolou 90% do estado do Rio Grande do Sul. Agora, aqui na Europa, um fenômeno que surpreendeu até algumas pessoas no último final de semana. Eu sei que vocês tiveram eleições parlamentares para a União Europeia, e agora nós vemos o mundo dando uma guinada, aparentemente, da esquerda para uma direita, ou como alguns costumam dizer, extrema-direita. E isso também é significativo para quem estuda as profecias. Basta você olhar o que está em Apocalipse 11 e Daniel capítulo 11, e você vai entender que essa guinada para um retorno, um ressurgimento do ultraconservadorismo no mundo é significativa. Portanto, Paulo nos conclama a conhecer o tempo que nós estamos vivendo. Eu gosto muito de uma citação de Ellen White do livro O Grande Conflito, onde, falando sobre a importância de conhecer o tempo, ela diz assim: conquanto ninguém saiba o dia ou a hora da vinda de Jesus, da sua vinda, somos instruídos quanto à sua proximidade. E isto nos é o que, igreja? Exigido saber. Demais, é-nos ensinado que desatender à advertência ou recusar saber a proximidade do advento do Salvador ser-nos-á tão fatal como foi aos que viveram nos dias de Noé o não saberem quando veio ou quando viria o dilúvio. Vocês notam que Ellen White aqui está quase ecoando a advertência do apóstolo Paulo ao dizer: igreja, nós precisamos saber o tempo que vivemos. Até quando nós vamos continuar nessa rotina enfadonha e monótona que faz parte da nossa vida, de acordar, tomar o nosso café da manhã, pegar a condução ou o carro, ir para o trabalho, trabalhar, parar para almoçar, depois voltar a trabalhar, voltar para casa, assistir um pouquinho de TV, mexer um pouquinho no celular? Quando? E deixar que essa rotina nos afogue a ponto de nós nos habituarmos tanto e criarmos raízes aqui nessa terra e nos esquecermos de que você, embora viva aqui, você não foi criado para esse mundo. Você foi comprado para viver num mundo que é eterno, onde não haverá mais fome, mais dor, nem mais choro e, principalmente, nem mais morte. Por isso nós precisamos conhecer o tempo que vivemos. A título de ilustração, no dia 13 de novembro do ano de 1985, o vulcão Nevado del Ruiz, em Armero, na Colômbia, entrou em erupção. De acordo com os dados, cerca de 22 mil pessoas morreram por conta dessa catástrofe. Porém, um jornalista chamado Rodolfo Rodríguez Calderón, escritor de um jornal cujo nome era El Espectador, da Colômbia, ele escreveu um artigo. O artigo tinha um título curioso. O título do artigo dizia: um desastre anunciado. Esse jornalista defendia no artigo a tese de que essas 22 mil pessoas que morreram poderiam ter sobrevivido se prestassem atenção, sabe no quê? Nos sinais. Nos sinais. E eu vou citar aqui para vocês alguns dos sinais que o jornalista Rodolfo colocou no artigo que ele escreveu. Primeiro, 11 meses antes do desastre,
a montanha já estava fumegando. A cobertura de neve que tinha na montanha se converteu em gelo por conta da intensidade do calor. Alguns dias depois, o nível dos rios começou a aumentar de maneira tão drástica que a neve derreteu, formando até alguns, aumentando, na verdade, aqui, como eu disse, o nível dos rios. Um outro sinal, a nuvem de gases e cinzas, preste atenção nisso daqui, alcançou no primeiro dia 45 metros. No segundo dia, aproximadamente 228 metros de altitude. No último dia, 4.900 metros de altitude. No dia 11 de setembro, as pessoas sentiram a terra tremer cerca de 3 graus na escala Richter. Todos os dias, mais um sinal, os cidadãos daquela região escutavam das suas casas o barulho que vinha das montanhas. Além disso, as autoridades tiveram que fechar o caminho que dava acesso até a montanha por causa do lodo que foi se formando ali. Mais um sinal, as pessoas não conseguiam manter as mobílias das suas casas limpas por causa da quantidade de gases, de cinzas que se acumulavam dentro das casas. Um penúltimo sinal, era possível sentir constantemente um cheiro de enxofre no ar. E o último, na mesma noite começou a chover de maneira torrencial e houve uma escuridão sobrenatural naquela cidade. Não bastasse tudo isso, um irmão adventista que morava na cidade de Armeiro, chamado Guilardo Rojas, e eu conheci um irmão da igreja adventista, lá do Mato Grosso, da cidade de Rondonópolis, que era amigo do irmão Guilardo. Eu contei essa história muitas vezes, mas eu tinha dúvidas se realmente ela era genuína. E esse irmão da cidade de Rondonópolis me confirmou, dizendo, ouvindo um sermão meu, dizendo que conheceu este rapaz aqui e a história é verídica. Ele pegou uma moto diante de todos os sinais que estavam presentes na cidade de Armeiro e ele começou a visitar os 124 adventistas que moravam na cidade. Sabe quantos deles pereceram na catástrofe? 120. Apenas 4 sobreviveram. Pergunto, havia sinais? Sim ou não? Havia. Mas seguramente as autoridades, como há pouco tempo nós tivemos o coronavírus, e para alguns aquilo foi um fenômeno onde Deus usou, não estou dizendo que Ele é o causador do mal, mas Deus permite, como C.S. Lewis sugere, dizendo que o sofrimento é a trombeta de Deus para um mundo ensurdecido. Se alguns enxergaram o coronavírus, a pandemia, como uma trombeta de Deus, outros viram aquilo como, não, é só mais uma peste e logo tudo passa, como passou. Em Armeiro não foi diferente. As autoridades, os especialistas diziam, não se preocupem, isso é normal, já aconteceu outras vezes, enquanto os sinais deveriam chamar a atenção para que eles prestassem atenção e tomassem uma atitude. Sinais. Como eu disse, é indispensável conhecer o tempo, como Paulo diz, melhor dizendo. Um autor, pastor, doutor da igreja adventista, que é o doutor Mário Veloso, no livro O Futuro, ele faz uma declaração importante sobre o que estamos dizendo aqui. Somente o conhecimento da verdadeira escatologia manterá os cristãos da igreja remanescente ou igreja cristã adventista do tempo escatológico. O que ele quer dizer com isso? Apenas ao conhecer as profecias, o tempo que nós vivemos, é que nós estaremos sustentados na caminhada, na jornada rumo ao céu. E ainda é importante ressaltar a palavra que está ali, verdadeira. Porque existem hoje muitos aventureiros, eu diria, aí no meio adventista,
que gostam de especular sobre profecias. Cuidado. O doutor Mário Veloso foi claro ao dizer ali: conheça a verdadeira escatologia. Não se iluda com aqueles que hoje, eu não sei como está isso por aqui, mas lá no Brasil nós temos um grupo da igreja hoje que está em polvorosa, porque alguns estão afirmando, baseado em textos isolados e mal interpretados de Ellen White, que Jesus voltará no ano de 2027. Cuidado com esse tipo de especulação. Isso neutraliza a igreja, isso gera falso reavivamento na igreja. E eu só estou falando de um detalhe aqui, tem muitos outros. Alguns reinterpretando profecias de Apocalipse 17, dizendo que as cabeças da besta ali não são os reinos, mas são 7 papas literais. Enfim, cuidado. Outros ainda com uma visão mais progressista, dizendo que o decreto dominical era uma coisa da época de Ellen White e que na nossa geração essa interpretação já não tem mais, digamos, não faz mais sentido. Cuidado. O conhecimento da verdadeira escatologia manterá, sustentará a igreja remanescente. O pastor George Knight, num livro espetacular que ele escreveu, que dá para você ler numa sentada, se você quiser. O livro é bem pequenininho, mas um conteúdo espetacular. O título do livro, A Visão Apocalíptica e a Neutralização do Adventismo. Tem? Ok. Então a Gabi já colocou à disposição aí para quem quiser fazer a leitura. Vale muito a pena. Inclusive, parte do conteúdo do livro será parte do nosso último tema no domingo à noite. Nós vamos mostrar, o título da mensagem é O Último Engano. Então existe algo da nossa geração que o diabo tem utilizado para neutralizar a igreja, para flexibilizar os nossos princípios, nossos valores. Tanto é que o título do livro, no inglês, de fato, se nós fôssemos fazer uma tradução para o português aqui literal, o título diria A Visão Apocalíptica e a Castração do Adventismo. Essa é a ideia do título do livro. Então, num parágrafo, o pastor George Knight diz assim: a visão apocalíptica, ou estudo das profecias, é a razão da existência do adventismo. Se a pregação do cristianismo é o cordeiro imolado, nós somos cristãos, sim ou não? Sim ou não? Sim. Então a gente também prega sobre o cordeiro imolado. Porém, ele continua: a pregação do adventismo é o leão da tribo de Judá. O que ele quer dizer com isso? O adventismo sem o leão, ou me permitam introduzir ali, sem o conhecimento do tempo, é um adventismo o quê? Estéril, neutro. Assim como o cristianismo sem o cordeiro imolado é um cristianismo estéril. Conheça o tempo, igreja. E digo isto a vocês que conhecem o quê? O tempo, diz o apóstolo Paulo. Uma última citação para nós irmos para a próxima aplicação do versículo 11 que faremos. Ellen White afirma: os perigos dos últimos dias estão sobre nós. A mensageira do Senhor aqui não está falando de eventos futuros agora. Já na época dela, ela dizia que coisas estavam acontecendo que já estavam sobre nós. Eu não sei nem o que ela diria se ela vivesse hoje, irmão Tiago. Imagina se ela vivesse hoje. Sobre nós. E por nosso trabalho devemos advertir o povo do perigo em que está. Não deixeis que as cenas solenes que a profecia tem revelado sejam deixadas por tocar. E ela continua: se o nosso povo estivesse como igreja, meio desperto, se reconhecesse a proximidade dos acontecimentos descritos no Apocalipse, operar-se-ia uma reforma em nossas igrejas e muitos mais creriam em nossa mensagem. Uau!
Nós falamos de reavivamento, de reforma na igreja, e esse texto deixa bem claro que uma das maneiras, um dos caminhos para o reavivamento da igreja é através do quê? Do estudo, do conhecimento do quê? Das profecias, do tempo que vivemos. Mas há um problema com o qual nós temos que lidar. O texto diz que se o povo estivesse meio desperto, esse texto me chama a atenção. Porque se nós não estamos nem meio despertos, significa que estamos completamente o quê? Dormindo, sonolento, num soninho bem gostoso e profundo, não é verdade? Sonolentos. E isso nos leva para a próxima aplicação do texto que estamos estudando. Volte comigo agora para Romanos, capítulo 13, versículo 11. Então o texto disse lá: e digo isto de viver uma vida ética, correta, piedosa, a vocês de Bruxelas, que conhecem o tempo que vive. Diz o que, Paulo? Aí ele vai continuar. Já é hora de vos despertardes do que, a igreja? Do sono. Chegou a hora. É hora de acordar. Em outras palavras, Paulo está dizendo. Não é mais o tempo de nós estarmos ou nem estarmos meio despertos, sonolentos, hipnotizados. E essa é a palavra que Paulo escolheu para usar aqui. Eu espero que você já esteja entendendo que o sono do qual Paulo fala aqui não é o sono literal, obviamente. Paulo não está falando, a gente está dormindo, descansando o corpo e tem que acordar, não. E tampouco o sono metafórico que nós, adventistas, usamos para a morte. Não é nem de um e nem do outro que Paulo está aqui dizendo. Para você ter ideia do contexto da época de Paulo, no mundo greco-romano que ele vivia, os filósofos já tinham o costume, naquela época, de usar a expressão de que as pessoas que não se preocupavam com as coisas espirituais, elas estavam dormindo. Então, Paulo pega esse elemento que fazia parte da sua cultura e ele aplica para a igreja ao dizer: igreja, acorda! Até quando nós, adventistas, vamos permanecer aguardando o decreto dominical para tomar uma atitude real e genuína ao lado de Deus? Vou citar um exemplo só para vocês entenderem do que eu estou dizendo. Vocês sabem que essas agendas progressistas estão avançando de maneira acachapante no mundo que vivemos. E um jovem lá no Brasil, numa programação que eu estava fazendo na igreja, ele veio conversar comigo depois de um sermão que eu preguei, falando sobre a condição moral e ética do mundo. Ele trabalha num grande banco lá do nosso país, do Brasil. E ele, no mês de junho, que vocês sabem que no mundo é considerado como o mês do orgulho LGBT, nesse banco, uma vez que ele tem um perfil nas redes sociais, ele estava sendo coagido pelo banco a assumir no seu perfil de trabalho nas redes sociais a bandeira da causa LGBT, no perfil dele. E ele veio conversar comigo, me perguntando: irmão Jefferson, o que eu deveria fazer? Que atitude eu deveria tomar? E eu falei para ele: amigo, a situação é a seguinte: nós, adventistas, desenvolvemos um mau costume de olhar que posições firmes ao lado de Deus nós vamos precisar tomar quando a lei dominical sair. Não porque quando a lei sair, nós vamos dar a vida. Olha que coisa interessante. Pessoas hoje que nem chegam cedo na escola sabatina acreditam que quando a lei dominical sair, vão dar a vida pelo Senhor Jesus. Nós realmente acreditamos nisso? Está entendendo? E eu conversando com ele sobre isso, eu disse: amigo, está muito errado. Hoje, no mundo que vivemos, a lei de Deus já está sendo pisada.
A lei do Senhor, desde o Gênesis, ela define muito bem a moral, a ética, o relacionamento que é família para a sociedade. Isso não quer dizer que nós deveremos ou que devemos ser intolerantes, desrespeitosos, jamais, jamais. Mas tolerância não significa que nós devemos aceitar, concordar com essas práticas que fazem parte da nossa sociedade. Deus requer um posicionamento dos seus filhos, da igreja. Quando eu falo de igreja, não é só institucional, é individualmente falando. Uma posição marcada no mundo que vivemos. Como Paulo, no mundo romano, o mundo da imoralidade, o mundo da baixeza moral, da baixeza espiritual, Paulo escreveu claramente, capítulo 1 de Romanos, e ele ainda foi mais além ao dizer, não se envergonhem do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus. Então, voltando aqui, Paulo está falando, acorde. Acorde. Não pense que... Eu ainda vejo aqui na Europa, parece que lá no Brasil o apocalipse já chegou antes daqui, né? Porque quando a gente olha para a nossa sociedade lá, é triste, triste. Parece que aquelas coisas que são ruins numa sociedade lá virou normal. Sabe quando eles falam do jeitinho brasileiro? Sabe? Que jeitinho brasileiro que vá para o quinto dos infernos, jeitinho brasileiro. Não tem jeitinho brasileiro. Essa coisa da malandragem, essa coisa da... Sabe que virou normal no caráter? Eu sou carioca e no Rio de Janeiro, se tem algo que é abominável, essa coisa que alguns dizem, não, carioca é malandro e muitos acham isso legal. Amigos, não se conformem com esse século. Quando Paulo diz chegou a hora de acordar, o que ele quer dizer é, olha, ainda que no mundo que você viva seja normal, atitudes imorais, injustas, antiéticas, não deixe que isso faça parte do seu caráter cristão. Seja você uma pessoa justa no seu trabalho. Se os seus amigos lá na escola enganam, lesam o professor, os outros amigos, para colar na prova, não faça isso você, sabe? Seja correto. Chegou a hora de despertarmos do sono. Às vezes a gente olha para esse texto e imagina que despertar do sono é só estudar a Bíblia, é só orar, é só pregar o Evangelho. Não, isso tudo é importante, mas Paulo está chamando a atenção aqui, viva como um cristão de verdade na sociedade. No mundo onde famílias estão sendo destruídas, Deus precisa de macho, homem de Deus dentro de casa, que seja varão, seja sacerdote, que levante dentro de casa a bandeira, que eu digo que homem de Deus tem que ter 3 P's, se eu não me engano eu falei até sobre isso aqui rapidinho no ano passado, que é provedor, protetor e pastor da família. O mundo precisa ver isso. Porque nós vivemos numa sociedade onde os homens são cada vez mais efeminados, perdendo a sua atitude de liderança, onde os movimentos feministas radicais estão aniquilando na sociedade os valores de família. E aí, quando Paulo diz chegou a hora de acordar do sono, Paulo está chamando a nossa atenção para resgatar tudo isso na igreja. Porque o mundo precisa enxergar essas coisas. Por quê, Paulo? Vamos continuar? Versículo 11 ainda. Vamos lá, verso 11. E digo isto a vocês, de Bruxelas, que conhecem o quê? O tempo. Que tempo que é esse? O tempo do fim. Chegou a hora de despertarmos do sono. Por quê, Paulo? Ele continua. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Então ele vai justificar agora o que ele acabou de dizer. E aí alguns olhariam para mim e diriam assim, mas irmão, essa história de novo? Paulo escreveu isso já faz 2000 anos. E aí você vai me dizer que agora nós estamos mais perto da volta de Jesus do que quando cremos no princípio? Paulo escreveu isso já naquela época e faz 2000 anos e Jesus não voltou. Pois é, e eu quero dizer 2 coisas para você. Primeiro, se já fazem 2000 anos que Paulo escreveu isso,
e nós estamos aqui hoje, é óbvio que hoje nós estamos mais perto do que na época que Paulo escreveu o texto. Porque a cada semana que passa, a cada sábado que celebramos, nós estamos mais perto de ver Jesus voltar nas nuvens dos céus. Isso é óbvio. Mas há um segundo ponto. Certa vez eu vi um pastor adventista falando sobre isso e eu nunca mais esqueci. Sabe o que é? O tempo da volta de Jesus é o tempo de uma vida. Nós acreditamos que Jesus voltará nas nuvens dos céus de maneira literal, mas nós também precisamos entender que o tempo da volta de Jesus é o tempo de uma vida. Você entende o que isso significa? Isso significa que para alguns Jesus leva para voltar 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30, 40, 70, 80 anos, não sei. Porque o tempo da volta de Jesus é o tempo de uma vida. E se tem algo que eu aprendi na pandemia, igreja, é quão frágil a nossa vida é. Você parou para pensar? Para morrer basta estar vivo. O mundo só precisou de um ser microscópico, que não pode ser visto a olho nu, para ser colocado de cócoras durante quase 2 anos. Você está entendendo? Sabe o que nós somos? Sopro e pó. Isso é você e eu, somos nós. Nossa vida é frágil. Vocês sabem, eu falei para vocês quando estive aqui no ano passado, que uma das coisas que mais me provocava desespero era a Bruna. Ela descobriu o câncer de mama justamente já no pontapé inicial da pandemia. E se havia algo que me causava temor, era pegar a minha esposa em casa, levá-la ao hospital para fazer quimioterapia no meio da pandemia, no auge da pandemia. A impressão que eu tinha é que eu estava levando a Bruna para o meio de um campo minado. E era. Deus a preservou? Graças ao Senhor. Graças a Deus. Ela, às vezes, dividia no próprio ambulatório quimioterápico, dividia o espaço com pessoas que estavam fazendo quimioterapia e que pegaram o coronavírus. Eu não lembro se teve caso de alguém que morreu no ambulatório de onde você fazia. Acho que uma pessoa, né? Então, isso é a nossa vida, frágil. Frágil. É por isso que eu gosto muito da declaração de um dos nomes mais famosos do movimento adventista, que é o Guilherme Miller. Inclusive, eu tive o privilégio de escrever os roteiros da 3ª temporada da série que nós estamos gravando. E essa foi uma frase que eu fiz questão de deixar marcada na 3ª temporada, no episódio que fala sobre Guilherme Miller. Porque Miller é injustamente acusado pelos nossos irmãos evangélicos de marcador de datas. E se tem alguém que resistiu com a data de 22 de outubro de 1844, sabe quem foi? Guilherme Miller. Miller só aceitou a data de 22 de outubro de 44, faltando, se não me engano, 2 semanas ou 10 dias para o evento. E quando passou a data, Joshua Himes, que era o empresário de Miller, que financiou Miller ao pregar a mensagem do advento, escreveu uma carta para ele assim: William, e agora? Que outra data nós vamos olhar para esperar a volta do Senhor Jesus? E Miller enviou uma resposta para ele. Miller disse assim: Himes, fixei a minha mente em um outro tempo, e daqui eu não me moverei até que Deus me dê mais luz. E este tempo é hoje, hoje e hoje, e até que Cristo venha. Você entendeu o que Miller quis dizer? Não importa se Jesus voltará daqui a 5, 10, 30, 40, 200 anos, igreja. O que importa é que eu devo estar atento e, acima de tudo, preparado hoje, hoje e hoje, até que Ele venha, em nome do Senhor Jesus. Esse é o desafio. Chegou a hora. É hora de acordar. O que Paulo está apelando aqui é: desperta, igreja, se prepare. Se prepare.
Eu disse a vocês que a palavra que Paulo usou foi hipnos. No grego, hipnos, que lembra a palavra o quê? Hipnose. É como se Paulo estivesse afirmando, nós estamos anestesiados, hipnotizados pelas abundâncias que esse mundo tem para nos oferecer. Eu acho interessante porque Ellen White usa exatamente essas palavras aqui no livro Primeiros Escritos, onde ela diz assim, vi que quem? O remanescente. Então veja que não são os mundanos, não são os incrédulos, não são os rebeldes. E a igreja não estava preparada para o que está para sobrevir à terra. Estupefação, quem não sabe o que é isso? Dormência ou paralisia. Como letargia, que é um sono profundo ou uma apatia, parece possuir a mente da maioria dos que professam crer que estamos vivendo a última mensagem. Vejam. Mais uma citação, e essa daqui ela me impressiona bastante. Satanás está trabalhando na atmosfera. É como se essa frase fosse especialmente escrita justamente para a nossa época. Porque o ar do mundo que vivemos está contaminado, igreja. E voltando à pandemia, o que eu aprendi naquelas circunstâncias com a minha esposa, irmãos, nós podíamos e podemos continuar usando máscara, passando álcool gel, fazendo distanciamento social, tomando vacina, e seja lá o que for, mas se não for Deus cuidando de nós, nada disso adianta. O texto continua. Satanás está trabalhando na atmosfera, envenena. E aí dependemos de Deus quanto à vida, nossa vida presente e eterna. Na situação em que estamos, devemos permanecer inteiramente alerta, totalmente devotados, convertidos e consagrados a Deus por completo. Mas parece que estamos paralisados. E ela termina com um apelo dizendo, Deus do céu, desperta-nos. Que essa mensagem entre no meu e no teu coração, em nome de Jesus. Meus irmãos, quando eu olho para os discípulos no Getsemane, eu vejo na experiência deles, talvez a nossa experiência nos dias de hoje. Esses homens andaram 3 anos e meio, quase, completos junto com Jesus. Eles ouviram Jesus dizendo que ia morrer, que ia ressuscitar, explicando os objetivos da sua vinda. Eles viram Jesus abrindo mão das seus desejos próprios, da sua vontade, da sua casa. Jesus não tinha travesseiro, Jesus não tinha dinheiro, Jesus não tinha um lar. Jesus abriu mão de tudo o que ele podia para viver o evangelho aqui entre nós. E vivendo tudo isso, durante 3 anos e meio, quando Jesus se aproximava do final do seu ministério no Getsemane, vocês lembram bem da história. Durante várias vezes, Jesus subiu ao monte para orar, sozinho. Mas dessa vez, Jesus precisava de ajuda, de alguém intercedendo com ele. Jesus pediu para os discípulos, no momento, eu digo que o Getsemane foi o clímax da época dos discípulos de Jesus. O clímax. É como se a experiência do Getsemane fosse o nosso decreto dominical, vamos colocar assim. Era o ápice de tudo aquilo que Jesus tinha ensinado para eles. Mas os discípulos não estavam entendendo o tempo que viviam. Enquanto Jesus enfrentava a prova orando e abrindo mão das suas vontades para fazer a vontade de Deus, os discípulos estavam enfrentando a prova como no Getsemane? Vocês lembram? Dormindo. Um sono profundo. Enquanto Jesus orava e derramava gotas de sangue, porque estava no clímax da história desse mundo, na sua época, os discípulos vivendo o mesmo tempo, estavam dormindo. Há uma frase do pastor Adolfo Soares, onde ele diz assim, enquanto Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata, os discípulos venderam-se ao sono de graça.
Alguém aqui já leu o livro O Peregrino, do John Bunyan? Não? É uma alegoria bastante interessante que Ellen White, inclusive, recomenda que a gente leia o livro. É muito boa a alegoria feita por Bunyan. Nesse livro ele conta a história de um personagem que ele criou chamado Cristão, rumo à Terra Encantada, ou a Terra Prometida. E ao longo do caminho ele vai se deparando com vários personagens que Bunyan deu nome de tentações que surgem na trajetória. Por exemplo, num dado trecho do caminho ele encontra o guloso. E assim, ao longo da história, ele vai se deparando com personagens que se colocam entre ele, cristão, e o objetivo final, que é a Terra Prometida. Mas, num dado momento, ele encontra um parceiro de jornada. E junto com esse parceiro, já quase perto de entrar na Terra Prometida, eles encontram um grupo de pastores. E esses pastores dizem para eles o seguinte, Cristão e Esperançoso, que era o seu amigo, e diz assim, tenham cuidado, porque agora, ao se aproximarem da Terra Prometida, vocês passarão, e é inevitável passar por esse caminho, chamado de Terra Encantada. Nessa terra, todas as pessoas que passam por ela, elas são tomadas por um ar que é inexplicável, que faz com que elas fiquem sonolentas. E muitas pessoas que estavam caminhando para a Terra Prometida, por causa do sono na Terra Encantada, dormiram ali e ficaram ali. E não prosseguiram viagem. Cristão e esperançoso ouviram a advertência, seguiram a jornada, e ao chegarem na Terra Encantada, aquele ar começou a contaminá-los. A tal ponto do esperançoso chegar para o cristão e dizer, vamos dormir um pouquinho. Nós estamos cansados, já faz tempo que estamos nessa jornada. Aliás, o sono, ele é restaurador. Se a gente descansar um pouquinho aqui, ao despertar, nós vamos despertar mais bem dispostos. E vamos completar a jornada até o final. Porém, cristão, lembrando das palavras dos pastores, com muito amor, mas também cheio de convicção, ele olhou para o seu amigo e disse assim, jamais, pois temo que dormindo, nunca despertemos. Em nome de Jesus, chegou a hora de despertarmos do sono, igreja. O sono é perigoso. Eu desafio você a chegar na sua casa, estudar a parábola do joio e do trigo, e para aqueles que lembram aqui agora, diga para mim, qual foi o momento em que o inimigo veio e semeou o joio no meio do trigo, você lembra? Quando os servos de Deus estavam dormindo. O sono é perigoso. E confundir o joio com o trigo é a coisa mais fácil que você pode fazer na vida. Não por acaso Jesus disse que, se possível, o inimigo enganaria até quem? Os escolhidos. Eu concluo com um vídeo que eu quero passar aqui rapidamente para vocês. É um vídeo bem curto, de um episódio que talvez vocês lembrem. No ano de 2020, no dia 4 de agosto, era um dia comum em Beirute, capital do Líbano. Um dia como qualquer outro, ensolarado, as pessoas saíram para o trabalho. Porém, no porto de Beirute, havia armazenado já há muito tempo uma quantidade de produtos químicos inflamáveis que naquele dia acabaram entrando em combustão. Porém, próximo do local onde aconteceu esse incidente, havia uma jovem e ela estava em um dos dias, talvez, mais aguardados de uma mulher. Eu quero que vocês assistam o vídeo aqui, por gentileza. Pode colocar, por favor? O vídeo é bem curtinho e preste atenção que ele tem uma mensagem para nós.
Não está entrando? Tá. Então, para a gente não gastar mais tempo, vou dizer o que aconteceu no vídeo para vocês. A jovem estava se casando. E ela estava fazendo uma sessão de fotografias por causa do seu casamento, vestida de noiva, aquele véu longo que normalmente as noivas gostam de utilizar, o buquê repousado sobre o véu, enquanto os fotógrafos estavam ali posicionados para tirar a foto dela, e de repente a explosão atingiu aquele local e fez tudo voar para o alto. A jovem não morreu, mas eles ficaram assustadíssimos e a sessão de fotos foi interrompida imediatamente. Onde eu quero chegar com isso? Muito cuidado. Eu não quero dizer que casar é mal, que trabalhar é mal, que estudar é mal. Aliás, as coisas mais perigosas da vida para um cristão não são as más. Dificilmente o diabo vai pegar você com bebida. Dificilmente o diabo vai seduzir você com o fumo, por exemplo. Nós já somos convencidos de que essas coisas não são coisas de cristãos. As coisas mais perigosas da vida são aquelas que são boas e que nós muitas vezes permitimos que ocupem o lugar daquelas que são essenciais. É por isso que Jesus disse que quando ele viesse, muitos estariam casando, dando-se em casamento, edificando e plantando. É pecado essas coisas? Nenhuma delas é má. São coisas boas. Mas cuidado com as distrações. Olha ao seu redor. Perceba os sinais. Chegou a hora de despertar do sono, igreja. É a hora de nós vivermos com intensidade ao lado de Deus. É a hora de nós entendermos cada coisa no seu devido lugar. Aqui eu finalizo com essa citação, onde Ellen White diz assim: o que eu direi a fim de despertar o povo remanescente? Foi-me mostrado que estão diante de nós cenas terríveis. Satanás e os seus anjos estão a reunir as suas forças para lançar-se sobre o povo de Deus. Sabe que se eles dormirem um pouco mais, está seguro quanto a eles, porque é certa a sua destruição. Que em nome de Jesus, Deus tenha misericórdia de nós. O inimigo está jogando o jogo da vida. E você? Está apostando tudo o que você pode ao lado do Senhor? Lembre-se, e digo isto a você que conhece o tempo. Chegou a hora de despertarmos do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. O texto continua dizendo: vai alta a noite. Em outras palavras, o mundo está a ponto de completar o limite da paciência de Deus. O máximo das trevas desse mundo, da escuridão desse mundo, em breve chegará ao cume. Vai alta a noite. Se isso é triste, por outro lado, nós devemos nos alegrar, porque Paulo continua dizendo que vem chegando o dia. Lembra do Evangelho de Lucas, onde ele diz assim, que ao vermos tudo isso acontecer ao nosso redor, não se preocupem, porque a nossa redenção está próxima. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas de luz. Que Deus nos abençoe, que Deus nos encoraje e que, em nome de Jesus, acima de tudo, que Deus nos desperte. Eu me arrisco a dizer que, se fôssemos fazer um diagnóstico entre nós aqui hoje, dentro dessa igreja, não há nenhum de nós que estejamos despertos. E eu me incluo nisso, tá? Porque quando eu olho para a parábola das 10 virgens, eu vejo que quantas dormiram? Todas dormiram. A igreja hoje como um todo, nós estamos embalados num sono profundo. A diferença entre a virgem prudente e nécia não é
quem dormiu, porque todos estamos dormindo. A diferença é o seguinte: quem tem o óleo reserva, o Espírito Santo. Eu até pensei, nesse final de semana, em fazer uma programação aqui com vocês, na igreja, sobre o Espírito Santo. Eu tenho uma série que, inclusive, eu preguei no DYC lá no Brasil no ano passado, que é sobre o Espírito Santo. Quem sabe fica para uma próxima, porque eu creio que é uma das necessidades mais urgentes que nós temos na igreja hoje. Não é nem entender a pessoa do Espírito Santo, porque isso é teoria, é doutrina, e eu creio que está muito bem sedimentado entre nós, mas é nós recebermos a obra do Espírito Santo na nossa vida. Porque o que distinguia a virgem prudente da virgem imprudente é justamente esse tópico. Quantas tinham azeite? Todas tinham azeite. Ou seja, a teoria do Espírito Santo, todas elas tinham. Mas a diferença era o azeite reserva. E quando no livro Parábolas de Jesus, nós vemos Ellen White explicar o que é o azeite reserva, ela diz que as virgens loucas criam na verdade, defendiam a verdade, ensinavam a verdade, gostavam de andar com quem pregava a verdade, mas elas não viviam a verdade. Você entendeu? O Espírito Santo é a pessoa da Trindade que é indispensável para essa experiência de despertamento espiritual na nossa vida hoje. Indispensável. Amanhã o nosso tema no culto será os últimos dias. Para quem quiser, eu vou adiantar o texto que nós vamos estudar aqui com vocês. Quem quiser ler em casa, isso é muito bom. Inclusive o sermão ele se divide em 3 verbos, que é ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Se esses 3 verbos não se aplicam num sermão, não foram praticados num sermão, não há pregação. Pode ser uma palestra, um seminário, mas o texto é o centro. Você explica e você aplica. Isso é sermão. Então eu quero desafiar a igreja, leia o sermão, o texto do sermão de amanhã, venha preparado, já com o seu coração preparado, porque nós vamos ler estudar todo o capítulo 3 de 2 Timóteo. Vamos estudar inteira a passagem, desde o versículo 1 até o 17. E o tema é os últimos dias. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos dê o conhecimento do tempo e, acima de tudo, nos desperte para vivermos uma vida íntegra, justa, piedosa e santa, sem termos vergonha do Evangelho, porque ele é o poder do Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Oremos. Soberano e eterno Deus que habita nos altos céus, nós hoje não vivemos em Roma, mas vivemos em meio à Babilônia, Senhor. A Babilônia confusa desse mundo que escolheu ir para longe do Senhor, que escolheu o pecado, que escolheu a maldade, que escolheu colocar o homem, a humanidade no centro de tudo, que escolheu o eu como objeto de adoração, que escolheu a maldade, a rebelião, a inveja, o orgulho, a avareza, o egoísmo. Esse é o mundo que nós vivemos. Nesse mundo mau e caótico, essa carta de amor escrita, que é a tua palavra, também nos foi dirigida. Eu me coloco aqui hoje como um membro espiritual, um membro que professa a mesma fé, da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Bruxelas. E junto com os meus irmãos, ao ouvir essa carta, ao ouvir apenas um verso dessa carta, eu quero declarar em nome de Jesus, junto com a igreja, que nós queremos que essas palavras desse verso penetrem o nosso coração e a nossa mente e sejam gravadas com o sangue de Jesus Cristo na vida de cada um de nós. Deus, que o Senhor nos converta em conhecedores do tempo que vivemos e, acima de tudo, que o Senhor nos desperte do sono espiritual e moral, nos ajudando a termos uma posição firme ao lado do Senhor nessa geração. Nos dê a tua bênção.
Embora o mundo hoje esteja caminhando para a escuridão total e completa, que nós sejamos um foco de luz a brilhar nessa geração. Que a tua glória, ela não apenas habite em nós, mas ela resplandeça em nossa vida, onde as pessoas ao redor vejam que aqui, nesta igreja, desse povo, há pessoas que vivem não para esse mundo apenas, mas para o reino eterno, que é o reino dos céus. Despede-nos da tua paz, que o Senhor nos abençoe e nos batize com o Espírito Santo. É o meu desejo, o nosso desejo e oração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.